Olá, galerinha do Peja, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Olha só, eu vou fazer esse vídeo hoje para eu explicar para vocês o que é sistema linfático, sistema imune. Eu deixei no grupo de cada um duas explicações, estão até aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Sobre o sistema linfático, esse aqui, e sobre o sistema imunitário ou sistema imune. Vou comentar com vocês, porque eu passei o exercício, eu vou corrigir para ficar tudo certinho. Bom, na verdade, quando a gente fala de sistema linfático, sistema imune, a gente está se referindo a sistemas de defesa do organismo. Então, eu poderia até brincar, fazer um joguinho aí, falar que tudo é sistema imune. Mas a gente vai separar as coisas como estão aqui. Então, o sistema linfático, que é formado por órgãos como o baço, os linfonodos, as amígdalas, que estão aí representadas como tonsilas, mas é a mesma coisa. Eu estou esquecendo de alguém? O timo. E a linfa, que é um líquido que vai circular por esses vasos, que são vasos linfáticos. Ele está relacionado, como eu já falei, à defesa do organismo. O que acontece? Esse líquido que sai dos vasos, ele é drenado para o líquido em excesso, digamos assim, é drenado para esses vasos linfáticos. Só que ao contrário das artérias e veias, que você tem o coração impulsionando ali, a linfa não tem isso. Então, é como se a linfa fizesse uma limpeza do organismo, drenasse o líquido vai para lá e os órgãos vão limpando esse líquido continuamente. Bom, a gente separou esse sistema linfático, a gente botou algumas coisinhas assim. Primeiro é o timo. O timo, ele está representado aqui, ó. Vamos ver se está no cantinho. Esse órgão, ele está ligado à maturação, ao amadurecimento dos linfócitos, dos linfócitos que estão em formação. Só ressaltando, esse órgão é muito mais importante no sistema imunitário das aves do que no nosso. Então, para a gente, o timo não tem uma importância tão grande para os mamíferos como tem nas aves. O outro órgão são as tonsilas ou amígdalas. Tem gente que até precisa retirar porque vive inflamada. Então, é um órgão também ligado à defesa, mas que se você retirá-lo por algum motivo, ele não vai fazer tanta falta assim. Nosso organismo tem como compensar de algum jeito. Bom, os outros são os linfonodos. Todo mundo já viu, o médico vai a palpa aqui para saber se os linfonodos estão inchadinhos. O que acontece? Essa linfa, esse líquido que circula nesse sistema linfático, ele é formado por plasma e tem muitos linfócitos ali, que são células de defesa. Quando tem uma inflamação, o que acontece? Você aumenta o número de linfócitos, aumenta o número de células de defesa, como quem diz, vamos aumentar as células, porque a gente tem que combater essa infecção. É por isso que o médico palpa e verifica se eles estão inchados. Se eles estão inchados, você está com uma infecção de garganta, ele palpa aqui, eles estão inchados, é um sinal de que existe uma produção maior de linfócito ali para combater provavelmente aquela bactéria que está causando aquela infecção. Bom, o outro é o baço, tá aqui representado também, vamos ver se dá para ver. Ele fica do lado esquerdo e você também tem circulação de linfa, você também tem, ele é rico em linfonodos, ou seja, vão estar ligados à defesa também. Só que alguém já escutou falar, fulano precisou retirar o baço. Não é. Se você precisar retirar o baço, seu organismo vai suprir essa necessidade do sistema imune de uma outra forma. Então, da mesma forma que a amígdala, ela não é um órgão vital, digamos assim. Você não depende dele para sobreviver. Então, é só para a gente saber que estão ligados à defesa. Você tem vários linfonodos nesses órgãos linfóticos, você tem a linfa circulando, que é um líquidozinho ali que tem linfócitos, que tem células de defesa que vão ajudar a manter o organismo mais saudável. Bom, depois eu separei e coloquei o sistema imunitário. Eu separei por uma questão de lógica, mas quando a gente fala sistema imune, a gente fala em defesa do organismo de forma geral. Vamos colocar assim, a gente tem o sistema linfático, a pele é uma forma de defesa do organismo, é a primeira forma de defesa que a gente tem.
Agora, quando a gente fala de sistema imunitário, a gente está falando especificamente dos glóbulos brancos ou leucócitos. Lembra que eu falei na parte do sangue que eu tinha os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos ou leucócitos, e eu tinha as plaquetas. Então, a gente vai pegar um grupinho aqui, que são os glóbulos brancos, que eles estão ligados à nossa defesa. Quando você olha um exame de sangue, aparece um bando de nome esquisito. Neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monócito. Bom, todos eles estão ligados à defesa, só que cada um vai atuar no organismo de forma específica. Aí o primeiro que está aqui são os neutrófilos. Por quê? Eles são os primeiros a agir em caso de uma infecção. Então, se tem um agente estranho, eles vão lá e pegam aquele agente estranho e destroem. Se eles conseguirem fazer isso, você vai combater a infecção. Se eles não conseguirem, essa infecção vai permanecer, enfim, você vai ter que tomar outras providências. Eles são importantes, até um indicador. Se eles estão altos, você faz um exame de sangue, eles estão altos, provavelmente você tem uma infecção bacteriana e ele vai ser um indicativo para o médico saber o que está acontecendo nessa história. O outro que está aqui são os basófilos, que participam, tem um número pequenininho, os neutrófilos têm um número maior. Eles participam de processos alérgicos. Os outros são os monócitos. Aí, o monócito, depois, ele se transforma em outro tipo de célula chamada macrófago. Mas o que eles fazem é o seguinte, eu tenho um termo aqui chamado fagocitose. Fagocitose é o seguinte, eu tenho uma bactéria, eu tenho um monócito aqui. Ele vai pegar essa bactéria e vai colocar para dentro dela e essa bactéria vai ser destruída dentro desse glóbulo branco, dentro desse macrófago. Então, isso é fagocitar. É como se ele ingerisse aquela bactéria. Os outros são os linfócitos. Eles estão ligados à produção de anticorpos. Tem linfócito B, linfócito T, mas isso não vem ao caso. A questão é que eles estão ligados à produção de anticorpos. E os eosinófilos, que eles estão relacionados aos processos alérgicos e também eles aumentam quando a gente tem um parasita. Então, uma infecção por um parasita, diferente de vírus ou bactéria, são os eosinófilos que vão agir, que vão defender o corpo. Então, nosso corpo ele é perfeitinho. Até dentro das células de defesa, eu tenho uma para cada função. Eu passei para vocês esse exercício aqui. Eu vou corrigir agora, eu vou passar essa correção certinha. Bom, primeiro, o sistema linfático é formado por vasos linfáticos, pensa igual ao sistema circulatório. Da mesma forma que eu tenho sangue, eu tenho a linfa circulando nesses vasinhos. Igual tá aqui, ó. Ele está mostrando os vasos linfáticos todos. E órgãos como baço, timo, tonsilas e linfonodos. No sistema linfático circula um líquido que é chamado de linfa. 2. O que é vacinação? As vacinas podem ser usadas para curar doenças? Bom, quando a gente fala em vacinação, a gente fala em administrar, colocar uma vacina para gerar uma imunidade, para gerar uma proteção contra aquela doença. A vacina ela é preventiva, ela não pode ser usada para curar doenças, ela pode ser usada para evitar. Eu falo que a vacina é uma forma de enganar meu corpo, para achar, ó, eu tô com a doença, faz alguma coisa aí. Aí o meu sistema imune vai fabricar os anticorpos, são as defesas. Quando eu tiver com a doença, eu já tenho defesas contra ela, então eu não vou ser infectado. E se for infectado, vou ser de uma forma bem branda. É o que se espera numa proteção vacinal. Por que demora? Não demora, né? Até que está correndo agora. Estou falando de vacina contra a Covid. Então, realmente, a Fiocruz está desenvolvendo uma, o Instituto Butantan está desenvolvendo outra. Não é fácil fazer uma vacina. Primeiro que eu tenho que pegar o vírus ou a bactéria atenuado, inativado, ou eu tenho que pegar uma proteína desse vírus. Eu tenho que fazer eu tenho que colocar esse agente infeccioso dentro do meu corpo de forma que ele não provoque a doença. A vacina não pode provocar a doença, tem que provocar uma proteção contra aquele agente. E essa vacina, além de essa proteção, ela tem que durar um tempo. Eu não posso tomar a vacina hoje e daqui a 2 meses a proteção cair.
Tem vacina que você toma uma vez por ano, tem vacina como tétano que são de 10, que a revacinação é a cada 10 anos. Então, tem que ter todo esse cuidado. E tem as fases para testar. Você testa primeiro no laboratório, em células cultivadas em laboratório. Depois você testa em animais. Depois você testa em humanos. Então, uma vacina é uma coisa muito delicada para ser feita. A Covid surgiu de uma hora para outra, de uma hora para outra, opa, tem que ter vacina. As coisas não são desse jeito. Por isso que tem que ser feito com todo cuidado e não adianta colocar uma vacina no mercado que não funcione. Então, por isso que eu acredito que ainda vai demorar um pouco. A da Fiocruz parece que está em fases avançadas de teste. De repente, até o final do ano, a gente tem uma vacina. E eu falo que a única forma da gente conseguir voltar a ter uma vida normal é com a vacina. Eu não vejo outro meio. Até porque eu estou vendo o povo sair na rua. Se as pessoas respeitassem o isolamento, por exemplo, o bar abriu, as pessoas respeitassem do jeito que tem que ser, tudo poderia funcionar. Com restrição, com cuidado, mas tudo poderia funcionar se fossem respeitadas as regras básicas. Mas nem aqui, não estou falando porque é Brasil. Em outros países também não está sendo respeitado. Enfim, a vacina previne a doença, jamais pode ser usada para curar. Pesquisa de órgãos transplantados e sistema imunitário. Bom, o sistema imune, aquele órgão transplantado é um corpo estranho. Então, ele vai atacar aquele corpo estranho. Peraí, vou atacar isso aí porque não é daqui. Vou produzir anticorpos, vou fazer alguma coisa para destruir aquele corpo estranho. Por isso que tem que fazer aqueles testes para ver se a pessoa é compatível. Quanto mais próximo for esse teste de compatibilidade, menor o risco de rejeição. Mas a pessoa que faz o transplante tem que tomar imunossupressores, que é para baixar a resposta imune. Porque se aquela resposta imune vem com tudo, ela vai rejeitar aquele órgão transplantado, porque por mais próximo que seja, não é dela. Qual a função do sistema imune? Proteger o corpo, defender o corpo contra agentes externos. Pode ser contra o ácaro, pode ser contra o vírus, contra uma bactéria, contra o corpo estranho. É defender o seu corpo contra isso. Quando ficamos doentes, é comum que os linfonodos aumentem de tamanho, formando as popularmente conhecidas ínguas, aquilo que eu falei. Esse inchaço ocorre por quê? Porque você tem um aumento de linfócitos, que são células de defesa, porque o corpo está dizendo, tem uma infecção, quem é que vai combater? Os linfócitos vão para lá para combater essa infecção. 6. Nem todos os leucócitos são capazes de produzir anticorpos, atuando na defesa do organismo de outras formas. Como eu expliquei, cada um tem uma função organizadinha no nosso corpo. Os leucócitos capazes de produzir anticorpos são os linfócitos. Então, aquele primeiro que está aí. 7. Em tempos de Covid, há uma preocupação maior com a imunidade das pessoas. Essa preocupação é justificável? Sim. Por quê? Olha só, se meu sistema imune está legal, a chance de eu neutralizar esse vírus e evitar uma forma grave é maior. Então, agora, se eu estou com algum problema na imunidade, esse vírus vai vir com tudo. Então, quanto melhor, quanto mais saudável, vamos botar assim, estiver o meu sistema imune, melhor eu vou combater a infecção. Não quer dizer que eu não fique doente? Eu posso ficar. Mas a chance de eu ter a forma branda da doença é maior do que se o sistema imune estiver deficiente, por algum motivo. Então, só lembrar o seguinte, eu falo sempre de estresse e comento tanto sobre exercício físico, sono, aqueles fatores que contribuem para a nossa saúde. Esses fatores são essenciais para manter a saúde do nosso sistema imunitário. Então, exercício físico, uma boa noite de sono, uma alimentação saudável, evitar o estresse, eles contribuem. Às vezes o estresse abaixa a sua imunidade e você fica doente numa situação que você não ficaria. Isso acontece muito, muito mesmo. Gente, beijos, espero que estejam bem. Não sei quando vai voltar, mas a gente se vê. Espero que nós possamos retomar as atividades o mais cedo possível. Lembrando, não adianta retomar agora se não for feito com segurança. Tudo que a gente quer é retomar as atividades com toda a segurança do mundo. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o sistema imune. Eu vou colocar uma explicação, vou colocar exercício, aí na próxima eu corrijo e faço e explico para vocês, como eu estou fazendo hoje. Um abraço para todos.